E aí, tudo certo? Vamos dando sequência, então, nossas questões de informática para a banca objetiva. No vídeo de agora, a gente vai ver, então, sobre segurança e navegação. Deixa eu colocar aqui as questõezinhas. Primeira questão, então, diz o seguinte. Programas como Keylogger e Screenlogger, projetados para monitorar as atividades de um sistema e enviar dados e informações coletadas para terceiros, são conhecidos como Spyware, Scrum, TypeScript ou Ruby. Gabarito dessa questão vai ser letra A, Spyware, certo? São softwares, malwares, espiões, tá? A gente tem três tipos de Spyware. Tem o Keylogger, o Screenlogger e o Adware. O Keylogger, ele vai captar a tela, o teclado, ele vai captar o teclado, o que o usuário está digitando e tal, e vai mandar para o golpista. O Screenlogger, ele vai captar a tela do computador do usuário e vai mandar para o golpista. O Adware, ele vai monitorar a atividade do usuário e vai enviar anúncios direcionados para ele. Exatamente, igual o Google e o Facebook fazem. A diferença é que Google e Facebook são serviços, né, que ao utilizar tu confirma lá que tu está de acordo com os termos de uso e tal. O Adware não, é sem o consentimento do usuário, tá? Então, a questão número 1, gabarito é a letra A. Questão número 2, contas e senhas são atualmente o meio de autenticação mais usado para o controle de acesso a sites e serviços oferecidos pela internet. Sobre a definição e o uso de senhas na internet, marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeira. Quanto maior for o número de caracteres utilizados na senha, mais difícil será alguém descobri-la. Isso aqui está certo. Quanto maior for o número de caracteres. Professor, mas é difícil lembrar. Mas não é o caso aqui, né? A gente está falando de segurança. Utilizar vários tipos de caracteres como números, letras e sinais de pontuação deixa a senha mais forte. Sim, a senha mais forte é a mesma coisa, mais segura, né? Então, correto. Utilizar apenas seu nome ou data de aniversário como senha dificulta a ação de invasores. Não, facilita, né? Porque teu nome, tua data de aniversário, isso aqui tu encontra... Se tu é uma figura pública, se tu é um funcionário público, são coisas que são informações que são públicas, né, na internet. Qualquer pessoa pode pesquisar no Google e achar essas informações e tentar gerar uma senha, tentar descobrir tua senha, né? Então, gabarito dessa questão é letra A, certo, certo e errado. Resumindo, então, não se utiliza coisas pessoais, seja aniversário teu, seja aniversário de filho, aniversário de cachorro, de papagaio. Não se utiliza trechos de músicas, não se utiliza nada que seja público, tá? Caracteres diferentes, números, misturar número, letra, minúsculo, maiúsculo, caracteres especiais, o traço, o asterisco e tal, isso deixa a senha mais difícil de ser descoberta, tá? Letra A, então, gabarito dessa segunda questão. Questão número 3. Para realizar a configuração de uma rede Wi-Fi doméstica, devemos tomar alguns cuidados mínimos de segurança. Referente a esses cuidados, analisar os itens abaixo. Primeiro, altere o nome da rede SSD para deixar o nome do fabricante ou... Evite deixar o nome do fabricante ou dados pessoais. Verdadeiro. Opa. O SSD é o nome da rede, né? Quando tu vai conectar no Wi-Fi, qual é o teu Wi-Fi aqui? Tu procura pelo nome. Esse aí é o SSID. Mantenha como senha de autenticação de usuário a mesma que vem como padrão na configuração do roteador. Não, né? Não. Porque os roteadores eles vêm com uma senha padrão. Geralmente é admin 123, alguma coisa assim, né? O golpista, os hackers, eles vão tentar por aí. Então troca isso aí, né? Coloca um teu. E a mesma coisa, não utilize senhas fáceis de serem descobertas. Configure o modo WPA ou app de criptografia. Evite usar o WPA2. Errado também. Tá? O WPA e o app são configurações de criptografia de rede sem fio. Ok. Porém, são versões ultrapassadas. Hoje em dia, a configuração mais segura de roteador é o WPA2. Então, deve usar a criptografia WPA2 e evitar o WPA e o app, tá?
Gabarito dessa questão, terceira questão, letra A, somente o primeiro item está correto. Questão número 4. A interceptação de tráfego, também conhecida como sniffing, é um método que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores por meio do uso de programas específicos chamados de sniffers. Sobre esse método, é correto afirmar que essa técnica de sniffing ela pode ser utilizada por golpistas, por hackers ou também de forma legítima de segurança. Por exemplo, o sniffing ele vai monitorar o que está sendo trafegado na rede, o que está sendo recebido e enviado. O sniff ele pode ser aplicado por um hacker porque ele quer te monitorar, ele quer saber o que tu está fazendo na internet e roubar teus dados. Ou o sniff ele pode ser utilizado pelo próprio usuário, porque ele pode achar, por exemplo, que ele está infectado com algum spyware, esse spyware está enviando informações, então vai ser utilizado de forma legítima pelo usuário para ver se tem algum malware enviando informações pessoais, tá? Então pode ser feito de duas formas, por um hacker, por um golpista, ou de forma válida pelo próprio usuário. Letra A. Ele nunca será utilizado de forma legítima. É o que eu acabei de falar. Ele pode ser utilizado de forma legítima. O próprio usuário pode utilizar. Ou por administradores de redes. A letra A já está errada. Os ataques causados por essa técnica não capturam dados sensíveis como senhas, números de cartões de crédito e conteúdo de arquivos confidenciais. As informações que trafegam criptografadas apenas serão úteis para os atacantes se eles conseguirem decodificá-las. Letra C de casa é o gabarito dessa questão. Digamos que tu está trafegando, está transmitindo algum dado criptografado. E o hacker ele tem acesso a esse dado. Ele só vai conseguir, esse dado só vai ser útil para ele se ele conseguir as chaves privadas para descriptografar esse dado, né? Senão vai ser um dado sem que ele não vai conseguir ler, vai estar criptografado. Então a letra B está errada. A letra D, as informações que trafegam por meio de conexões inseguras fornecem nível maior de dificuldade. Não, né? As conexões inseguras fornecem nível maior de facilidade para os atacantes conseguirem as informações desejadas. Número 4, letra C de casa. Questão número 5. Ao usar a internet, são ações que contribuem para o usuário proteger seus dispositivos, contas e dados, tá? Primeiro, usar senhas longas compostas de números aleatórios e diferentes tipos de caracteres, reutilizando a mesma senha em diferentes aplicativos. Está quase certa essa assertiva. Usar senhas longas compostas de números aleatórios, diferentes tipos de caracteres. Reutilizando? Não, né? Porque se tu dá o azar de um hacker descobrir a tua senha e ele vai tentar ir em outros aplicativos, é a mesma senha em todos os serviços, ele vai descobrir a senha de tudo. Não, utilizar diferentes senhas, uma para cada serviço. Sei que ninguém faz isso, nem eu mesmo faço, mas é o recomendado, né? É o que vai cair na tua prova. Ao usar equipamentos compartilhados, fechar a sessão, acessar sites que requeram o uso de senhas. Verdadeiro, né? Tu tá no teu e-mail, tu tá usando o computador público, acessando o teu e-mail. Quando tu simplesmente clica no botão fechar do navegador, tu não está saindo da tua conta, tu está só fechando o navegador. Se outra pessoa entrar e acessar aquele e-mail, pode ser que esteja logado a tua conta. Então, saia, desfaça o login, faça o logout da conta. Usar conexões seguras, HTTPS, quando o acesso de um site envolver o fornecimento de senha. Sim, né? O HTTPS ele é um protocolo de internet que ele utiliza dois outros protocolos, que é o TLS e o SSL. Esses dois protocolos são responsáveis por criptografar os dados inseridos no site. Então, se tu inserir senha, é recomendado que utilize, né, deve ser utilizado o HTTPS. Gabarito dessa questão, letra C de casa, está correto os itens 2 e 3. Questão número 6. A fraude na qual uma pessoa tenta roubar dados de um usuário utilizando engenharia social, mensagens eletrônicas ou páginas falsas de redes sociais, bancos e lojas de venda eletrônica, é caracterizada como firewall, spyware, phishing ou big data. Gabarito dessa questão, letra C de casa. Engenharia social é o ato do hacker se passar por quem ele não é. Ele vai, por exemplo, mandar um e-mail para ti se passando por um banco, mas ele não é a instituição banco. Ele é um hacker, tá? Isso é o ato de engenharia social. Firewall, ele é um recurso de segurança. Spyware, já vimos o spyware, ele é um malware, mas a técnica dele não é diferente do phishing. E Big Data também não é malware, não é
data, tá? Ele é questão de dados e tal, é trabalhar com dados, informações. Não é necessariamente golpe. Questão número 7. Alguns dos riscos relacionados ao uso dos cookies, de cookies, são... os cookies, eles são informações de navegação do usuário. Por exemplo, tu acessa um site de compras aí, amazon.com.br, Mercado Livre, por exemplo, né? Quando tu entra nesse site, ele vai te sugerir que tu coloque o CEP do teu endereço, tu vai colocar teus dados lá e tal. Essas informações são armazenadas em cookies, tá? Cache daí é bem semelhante, mas são informações do site, como por exemplo, as cores do site, o logotipo do site, esse tipo de coisa, tá? E tem risco relacionado ao uso de cookies, sim, porque se tu está numa navegação insegura, o hacker ele pode ter acesso aos teus cookies e roubar teus dados por lá. Compartilhamento de informações, exploração de vulnerabilidade, autenticação automática, coleta de informações pessoais, coleta de hábitos de navegação. Estão corretos todos os itens? Sim. Tudo isso é muito bom para te utilizar, compartilhamento de informações, sim, porque tu vai compartilhar com aquele serviço e tal, tu vai ter benefícios. Exploração de vulnerabilidade é um risco, tá? Autenticação automática, sim, porque tu pode armazenar, tu pode salvar algum dado, algum login automático, isso vai ser salvo em cookies. É bom porque é prático, tu vai lá, não precisa botar a senha de novo, só simplesmente entra. Mas é perigoso, se tu está numa navegação insegura. Coleta de informações pessoais, sim. Coleta de hábitos de navegação, sim, porque o golpista ele pode ver algum hábito que se a pessoa acessa esses tipos de site e tal, ela pode esqueci a palavra, fugiu a palavra. Ele pode te monitorar, né, e pode te usar contra esse tipo de coisa. Questão número 8. No teu edital cai segurança e navegação. Os cookies são ligados à navegação. Esse exemplo que eu dei do cache também são usados na navegação. É bem provável que caia. Se cair, pode ser mais ou menos desse caminho, sobre cookies e cache, histórico de navegação e tal. Isso pode cair tanto para a segurança quanto em questão de navegação na internet. Questão número 8. De acordo com a cartilha de segurança para a internet, os backups são extremamente importantes, pois permitem. Sim. Os backups, cópias de segurança, também estão ligados à segurança, tá? Eles permitem proteger os dados? Sim. Não necessariamente contra acesso, tá? Porque daí tu vai ter que criptografar esse backup e tal. Mas proteger os dados, vejam que isso está bem amplo. Que outra forma de proteger os dados, como por exemplo, como que? Um erro de hardware. Deu uma pane no teu HD que tu perdeu todos os arquivos. Mas eles estão protegidos, porque ele tem uma cópia de segurança, tem um backup. Recuperar versões antigas de arquivos? Sim, também, né? Porque, tu modificou alguma coisa lá, mas tem uma informação, tem um dado que não está mais naquele arquivo editado, tu vai ter que buscar no backup. É possível também. 1 e 2 estão corretos. Letra A é o gabarito da questão número 8. Questão número 9. Sobre os malwares, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Diferente do não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática. De vulnerabilidades existem programas instalados em computadores. Gabarito dessa questão, letra A. Diferente do vírus, o worm ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática. Sempre que falar em automática, né, ele vai verificar vulnerabilidades automaticamente e tal, vai se falar do worm. O vírus ele precisa de um arquivo hospedeiro, então o vírus ele vai infectar um outro arquivo e aí tu executa aquele arquivo infectado e tu acaba executando o vírus. O worm não precisa disso. O worm ele é um arquivo só, ele não infecta outros arquivos, né? O worm é um arquivo que tu pode executar ele diretamente ou ele se executa automaticamente, verifica vulnerabilidades e tal no computador. Firewall não se encaixa, spyware não, spyware backdoor não, os demais ali não se encaixam nesse conceito, tá? Então a número 9, o gabarito é a letra A. Questão número 10. Em conformidade com a cartilha de segurança para a internet, sobre segurança em dispositivos móveis,
Marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Assim como o computador, um dispositivo móvel também pode ser usado para a prática de atividades maliciosas, como furto de dados, envio de spam e a propagação de códigos maliciosos. Apesar de não poder fazer parte de botnets e ser usado para disparar ataques na internet. Isso aqui, ele está errado. Sempre perco aqui a caneta. Assim como o computador, um dispositivo móvel também pode ser usado para a prática de atividades maliciosas, como furto de dados, envio de spam e propagação de códigos maliciosos. Até aqui, ok. Apesar de não fazer partes, ele pode fazer partes de botnet. Botnet é o quê? É aquele equipamento que está infectado e o hacker ele vai fazer com que esse equipamento ele acesse algum servidor sem que o usuário saiba, né? Para quê? Porque daí ele vai criar uma botnet, né? Ele cria uma botnet e o hacker ele faz com que essa botnet, todos esses equipamentos, acessem um servidor simultaneamente para fazer com que aquele servidor saia do ar. Isso é chamado de DDoS, tá? De forma geral, os cuidados que o usuário deve tomar para proteger seus dispositivos móveis são os mesmos que devem ser tomados em seu computador pessoal, como utilizar mecanismos de segurança, tá certo isso aqui. Ao utilizar um dispositivo móvel, é indicado manter seu sistema operacional e as aplicações instaladas sempre com a versão mais recente, com todas as atualizações aplicadas, certo? Na teoria, tá? Isso aqui a gente está estudando o que pode cair na tua prova. Na prática, eu sei que às vezes a gente evita a atualização porque a gente sai da nossa zona de conforto, a atualização ele muda as coisas, às vezes vem com um erro, não funciona corretamente o software e tal. Mas na teoria para a tua prova, a atualização sempre vai ser sinônimo de coisa boa, tá? Tu vai estar com a segurança em dia, às vezes uma atualização mesmo falha uma segurança, alguma coisa na prática, tá? Mas na teoria, o objetivo da atualização é te trazer mais segurança, tá? Então, foquem nessa parte mais teórica e não na prática, tá? Então, gabarito da questão letra D, a primeira está errada e as demais estão corretas. Questão número 11. São exemplos de navegadores na internet, sobre navegação na internet, tá? Google Chrome é um navegador, Firefox é um navegador, Excel não é navegador, né? Então está correto o item 1 e 2, letra D de dado. Alguns outros navegadores. Professor, eu preciso saber usar esses navegadores que tu vai falar? O Chrome e o Firefox é essencial que tu saiba utilizar ele, tá? Mas o Safari, o Opera, são os dois principais. Eles também são navegadores. O Safari ele é o navegador da Apple, tá? Usado em iOS e também nos Mac, MacBook, no computador Mac. Tu não precisa saber utilizar o Safari e o Opera, mas tu precisa saber que eles existem por causa desse tipo de questão, ó. A banca não está te perguntando como utilizar, ela está perguntando se é ou não navegador, tá? Então, ao invés de cair o Excel, eles podiam colocar o Opera. E aí? Letra E, o gabarito, né? Todos os itens estão corretos se o Opera estivesse ali no lugar do Excel, né? Então, a 11, o gabarito é a letra D de dado. Questão número 12. Segundo a cartilha de segurança para a internet, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Espaço é o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Quando esse tipo de mensagem possui conteúdo exclusivamente comercial, também é referenciado como UCE. E aqui o termo em inglês que eu não vou me arriscar a falar, que eu não manjo de inglês, né? Está falando aqui do link, worm, spam, cookies ou bot. E o gabarito letra C, né, do spam. Spam é um termo usado para se referir a e-mails solicitados, geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Spam ele pode ser simplesmente uma propaganda, a pessoa só quer te vender alguma coisa, só quer te fazer alguma coisa, mas os spams eles também podem ser golpes, pode ser um golpe de phishing, pode ser um golpe de alguma coisa, né? Então, spam, então, letra C de casa é o gabarito da questão número 12. O link, ele é um link só, né, para te direcionar para algum outro lugar. O worm, ele é um malware, e a questão está falando sobre os e-mails não solicitados, né? Então, um spam pode vir com worm, por exemplo, né? É muito difícil, porque na maioria das vezes os próprios serviços de e-mail conseguem fazer uma segurança de impedir que tu receba isso, né? Mas pode vir. Cookies, já falamos, e bot também já falamos aqui nessa aulinha, certo? E com isso encerramos então a nossa aulinha
sobre segurança e navegação para a banca objetiva. Corrigimos então as questões, certo? Tá aí na tela o meu Instagram, te convido para me seguir no meu Instagram, @prof.josuel. Em caso de dúvida, tu pode mandar tua mensagem no privado, certo? Até mais e bons estudos.